A trilha do sucesso vem numa pegada diferente, por caminhos perfumados. Dois gatilhos. Um é a primeira mulher que a série destaca, uma campeã que tem o nome de uma flor esplendorosa, capaz de produzir uma atmosfera de encantamento. 2. O contexto verdejante e sofisticado, em buquês de flores glamorosas e multicores, desabrocham majestosamente e em conjunto, só para lembrar que onde existe união e harmonia, há abundância e sucesso. As minúsculas florzinhas, cujas pétalas possuem um formato harmonioso de coração, se tornam grandiosas e exuberantes numa comunhão de folhagens e flores mimosas, em nuances que vão do branco ao azul forte, passando por uma paleta de cores violáceas, rosadas, esverdeadas e amarelas. O nome hortênsia deriva do latim e significa jardineira. Existem muitas lendas por detrás dessa preciosa flor. Escolhi uma história que nos oferece vislumbres de que sim, é possível fazer progressos, mesmo nas mais difíceis circunstâncias. A lenda conta de uma expedição enviada por Luís XIV, rei da França, cuja missão era explorar as terras tropicais em busca de flores exóticas e decorativas. A tripulação não percebeu que havia uma jovem de aparência frágil, infiltrada. Vai ver, ela só queria se divertir na viagem, sem se dar conta de que a experiência seria de extrema importância para o êxito da missão. Aconteceu que, ao aportarem no Brasil, toda a tripulação foi capturada pelos nativos, sendo que a intrépida e corajosa jovem, cujo nome era Hortência, conseguiu escapar e salvar a todos. Sabendo do ocorrido, o rei homenageou a valente jovem, colocando o seu nome nas deslumbrantes flores trazidas, vinculando-as à exuberância, elegância, cordialidade, vigor, beleza, juventude, devoção, coragem, dignidade, gratidão, elevação espiritual e prosperidade. Tudo a ver com os valores e com a história de força, bravura, recordes inacreditáveis e feitos incríveis no esporte da nossa rainha Hortência de Fátima Macari, uma das líderes da geração mais vitoriosa da história do basquete feminino brasileiro. Filha de um casal de lavradores, quando criança, desconhecia o atletismo. Não havia TV em casa, nenhum incentivo ou referência ao esporte por parte dos familiares. Ainda pequena, a menina esguia e de corpo atlético mudou-se com os pais para São Paulo. Na bagagem, uma energia vital inesgotável, autoestima exemplar, autoconfiança, autorreferência, resiliência, determinação, disciplina, adaptabilidade, disposição, força de vontade e versatilidade que construíram a sua inspiradora trajetória de alta performance. Sucesso! Extremamente importante para o esporte brasileiro, é considerada uma das maiores atletas do basquete mundial. É a maior pontuadora da história da seleção brasileira, marcando 3.160 pontos em 127 partidas. Imparável, franca, firme, categórica, humanista, vaidosa, devota à saúde, campeã, comentarista esportiva e palestrante motivacional.
Tem mais. Mãe, musa fitness. Obstinada pela vitória, independente se era um jogo de basquete ou de cartas. Comprometida com a excelência, o seu principal desafio era superar os próprios limites e se tornar uma atleta cada vez melhor. Dedicou-se a ser o melhor que podia ser, fazendo o necessário e também o extraordinário. Uma mulher que fez história. Foi uma das líderes da geração que levou o basquete feminino do Brasil a um novo patamar. Egressa da escola pública, dedicou-se ao atletismo, iniciando conforme a grade curricular pelo handball, depois futsal, tendo como referência as colegas mais experientes e os técnicos. Embora o início de Hortência no basquete tenha sido tardio, se comparado à idade em que as crianças começam a jogar atualmente nas escolinhas, a adaptação ao novo esporte foi muito rápida. Aos 12 anos, bateu o recorde mirim sul-americano de salto em distância. Seu talento notável foi percebido por uma professora de educação física que escalou-a para o time de basquete do colégio. Foi amor ao primeiro arremesso, iniciando uma carreira de ascensão meteórica. Percebendo a falta de recursos para custear as passagens e um tênis adequado, a professora interviu, dando-lhe de presente uma bola de basquete e incluindo-a no projeto da Secretaria dos Esportes, chamado de, abre aspas, Adote um Atleta, fecha aspas, obtendo o patrocínio da indústria Calói. Estreou aos 14 anos como jogadora profissional. Além de ministrar aulas de basquete em colégios da cidade, trabalhava em uma rádio. Informada de que havia uma escolinha de basquete da prefeitura, cujas aulas eram ministradas por ninguém menos que Marlene, pivô, titular da seleção brasileira, desejou conhecê-la. Esse encontro mudou radicalmente a vida da menina Hortência. Experiente, Marlene percebeu que aquela aluna se diferenciava das demais e pediu ao técnico da seleção brasileira que a avaliasse. Aos 15 anos de idade, antes mesmo de completar um ano de basquete, era banco da seleção adulta, uma aprendiz atenta. Finalmente, dos 16 aos 36 anos, já era titular da seleção brasileira adulta. Rodeada de feras, conquistava em 1976 o Campeonato Sul-Americano da Juventude e mais 3 campeonatos paulistas. Isso tudo apenas 2 anos após ter recebido a bola de basquete em sua mão pela primeira vez. Vestiu a camisa da seleção brasileira, atuando em 5 edições do Mundial e 2 Olimpíadas. Foi cestinha em 4, 73, 90, 92 e 94. Conquistou, ao longo da carreira, uma coleção de títulos e vitórias internacionais. Ouro nos Pan-Americanos de 91, Havana, no Mundial de 94, Austrália. Prata nas Olimpíadas de Atlanta em 96, no Pan-Americano de Indianápolis em 87 e na Copa América de 83. Bronze nos Jogos Pan-Americanos de Caracas em 1982. Tornou-se recordista na história da seleção brasileira ao marcar 3.160 pontos em 127 partidas oficiais. Considerada uma das maiores jogadoras de basquete de todos os tempos pela FIBA, Federação Internacional de Basquetebol, desde 2002 faz parte do Hall da Fama do basquete feminino norte-americano. E daí para frente foram muitos outros halls. Muito competitiva, buscou o tempo todo a excelência, com trabalho duro e metas. A sua respiração profunda, as veias saltadas nos braços fortes, olhos alertas e uma postura de quem está sempre pronta a fazer uma cesta.
constituem a sua fisiologia empoderada e desafiadora. Habituou-se a vencer com muito treino, foco e toda a concentração antes de converter um lance livre. Aposentou-se no auge da carreira a fim de realizar um projeto pessoal, o sonho de ser mãe. Convencida pela federação a retornar para as quadras, desaposentou-se, encarando o desafio de reconquistar em 4 meses a forma física e emocional para competir. 15 dias após o parto, colocou uma esteira no quarto e, sem se importar com a dor, iniciou um incansável programa de caminhadas. Um mês depois, estava de volta às quadras. Em 4 meses, com o seu bebê a bordo, garantiu ao Brasil a prata nos Jogos de Atlanta, em 96. Uma vitória suada e dolorida. Outra vitória marcante foi no Campeonato Mundial da Coreia, quando jogou com a mão direita quebrada. Escolheu e ancorou um pensamento, abre aspas, vamos nessa, fecha aspas. Numa super atuação, conseguiu fazer o cérebro driblar a dor. Sucesso! Foi a cestinha da competição. Alcançou a sua maior glória, o histórico título mundial de 94 na Austrália, no jogo contra os Estados Unidos, um dos mais importantes da sua carreira, porque as levou à final quando ninguém acreditava no Brasil, quebrando a hegemonia das americanas e das russas, campeãs até então. Protagonizou, junto com Magic Paula e Janete, uma conquista que eternizou a geração de ouro. Fora das quadras, foi empossada diretora da Seleção Brasileira de Basquete Feminino. Comanda o departamento feminino da CBB, fazendo de tudo para dar a atletas e comissões técnicas excelentes condições de trabalho. Uma atuação notável de uma líder que sempre procurou buscar a vitória e fazer com que cada atleta pudesse desempenhar o seu melhor, alcançando grande êxito. Administra um centro de excelência do basquetebol no Paraná e deseja expandir o projeto social para todo o Brasil. Defende a presença total do esporte nas escolas públicas, bem como a valorização dos professores de educação física, denunciando que 60% das escolas públicas no Brasil não possuem uma quadra poliesportiva. Inspirada em sua experiência internacional, ela promove, em parceria com clubes, ações sociais visando atrair a criança para a prática esportiva. Suas propostas envolvem levar jogadores às escolas para apresentar o basquete aos alunos, embutir nos clubes brasileiros rodadas que permitam estimular as crianças a gostarem do basquete. A ideia é oferecer transporte para buscar a criança na escola, levando-a ao ginásio para que assista ao jogo, retornando depois à escola. Conhecedora dos desafios fora das quadras e pensando no futuro do basquete, Hortência planeja também uma liga de desenvolvimento com atletas de até 21 anos, preparando e incentivando novos atletas e assegurando-lhes a permanência. Humanista e envolvida em ações sociais, promove Jogos das Estrelas temáticos, visando alertar as mulheres sobre o câncer de mama, a violência contra a mulher. Desmistificou ideias preconcebidas, quebrando tabus e paradigmas que envolviam o papel da mulher no esporte. Sem dar bolas para especulações preconceituosas a respeito da sua orientação sexual,
A atleta, em seu auge, esbanjou músculos poderosos e feminilidade, chegando a vender a imagem da atleta bela e sensual. Atualmente, usa sua imagem de esportista para destacar a importância de estar em forma e cuidar da saúde. Ao encerrar a carreira de atleta, estabeleceu como meta manter o seu peso e excelente forma física, deixando pistas valiosas. Boa alimentação, não senta à mesa com fome e nem repete o prato. Mantém uma rotina de malhação variada, com treino diário em academia, incluindo aeróbica, pilates, muay thai, boxe, boas noites de sono, ingestão de proteína pós-treino. Ela é adepta da batata doce, tapioca, queijo branco, peito de peru, suco verde e muita água. Avessa a dietas milagrosas, riscou do seu cardápio a carne vermelha, farinha branca, frituras e refrigerante. Porém, ressalta que nada na vida pode ser tão radical, senão a vida se torna muito chata. Linkando essa postura ao seu respeito em relação ao discurso do empoderamento feminino, que prega que as mulheres se amem independentemente do peso e da aparência, ela faz um alerta, abre aspas. A pessoa está acima do peso, mas gosta do que vê quando se olha no espelho? Maravilha! Acho que todo mundo tem de se amar. Minha preocupação é com a saúde. O sobrepeso acarreta problemas nos joelhos. O peito grande pode provocar dores nas costas. A gordura abdominal está associada a doenças cardíacas, sem contar a alteração nas taxas hormonais, no colesterol, a diabetes. Com a idade, isso tende a piorar. Pessoa simples e de bem com a vida enxerga descomplicadamente os relacionamentos como encontro de almas que independem, portanto, de condição sexual. Mantém distância dos polêmicos debates acerca de identidade de gênero, bem como a nomenclatura criada para diferenciar as opções sexuais. Em relação à disparidade física envolvendo a participação de pessoas trans nos times femininos, ela alerta que é preciso respeitar a proporcionalidade física na adversidade, a fim de promover competições justas. Apresenta, em média, 5 palestras por mês, por valores que vão de 15 a 20 mil reais. O principal ingrediente do sucesso, o amor ao basquete. Um comportamento de entrega total, super talento, muita garra e orgulho de vestir a camisa verde e amarela. Uma história invejável no esporte, com recordes que até hoje não foram batidos. Tudo que conseguiu foi por meritocracia, pelo desejo ardente de se superar. Grande exemplo e inspiração para as crianças. Futuro do esporte. Tem uma boneca estilosa com seu nome. A honra de ser a penúltima condutora da tocha olímpica no Maracanã. Gratidão por tantas emoções, pela credibilidade consolidada, o reconhecimento e o carinho dos brasileiros e fãs do esporte mundial. Acumulou medalhas de ouro, prata e bronze, títulos de bi e tri no Mundial Interclubes, tetra no Sul-Americano de Interclubes, heptacampeã da Taça Brasil, octocampeã paulista, a comenda da Ordem do Ipiranga pelo governo de São Paulo e décadas de know-how e lideranças de times, programas e projetos. Ocupa um lugar de honra entre os gigantes do esporte brasileiro e mundial, fazendo parte do seleto grupo de jogadores a pertencer ao Hall da Fama do basquetebol.
Após uma votação da FIBA, ganhou com 85% dos votos o título de melhor jogadora de todos os tempos. A rainha não faz segredo da vitória. Compartilha, de forma bem simplificada, o caminho da mina em suas palestras motivacionais. Segue uma cesta de frases memoráveis. Não tive absolutamente nenhum incentivo, nada. Por outro lado, nunca me proibiram. Sempre decidi, sempre escolhi. Vi que queria ser uma atleta e fui em busca disso. Quando você quer realmente, tem aquele dom, ama aquilo que escolheu, não precisa de ninguém incentivando. Você corre atrás. Sabia que era no esporte, só não sabia qual. Você ter aptidão, o dom, é importante. Não adianta querer fazer algo para o qual não tem talento. A primeira coisa é o talento, isso é fundamental. Eu treinava muito porque tinha prazer em fazer isso. Na minha cabeça, nunca pensava em ser da seleção brasileira, ser a melhor jogadora do mundo. Essas coisas nunca existiram na minha cabeça. Queria só curtir o que fazia dentro da quadra. Aquilo era a minha vida. O que aconteceu? Foi um crescimento. Eu estava lá, jogando com as melhores, tomando porrada, tomando toco e aprendendo. Então, comecei a colocar metas na minha vida. Você faz escolhas da hora em que você acorda até a hora em que vai dormir. Não tem como fugir disso. Não ligo para aniversário. Quando completamos mais uma década, temos que repensar a vida. Não tenho a mesma vitalidade, mas meu espírito é jovem. A gente envelhece e aprende a se reinventar. Hoje, não me importo com problemas pequenos. Vivo com mais tranquilidade e dou mais valor aos momentos simples. Por exemplo, aos 20 anos, eu corria muito e fazia 40 pontos por jogo. Com 35, eu corria bem menos e fazia a mesma pontuação. O segredo é se adaptar. 153 degraus. Cada um sobe o quanto aguenta. Eu subo de 10 a 15 vezes correndo. Você tem dois caminhos a seguir: ser mais ou menos, ou ser o melhor. Dos dois jeitos, você paga um preço. Às vezes, o cara se sente feliz sendo mais ou menos. É aquele que fica deitado na rede, vivendo a paz e o amor. E qual o problema? Nenhum. Mas ele nunca vai ser o melhor. Em determinadas profissões, esse cara não vai dar certo, pode ter certeza. Por exemplo, ele não vai jogar basquete nunca. Hoje, 48% dos atletas olímpicos no mundo são mulheres. Isso é uma grande conquista. Quem é mulher sabe, não é fácil conquistar destaque na profissão que buscamos. E isso não muda no campo do esporte. Atletas das mais diversas modalidades são menos reconhecidas e muitas vezes não levam o crédito que merecem. Convivi muito em equipe e aprendi que a gente precisa aceitar as pessoas como são, não importando se achamos que elas estão certas ou erradas. A única coisa que não dá para aceitar é falta de caráter. É como uma laranja podre que contamina o resto. Faz parte da rotina do atleta conviver com a dor e não se abater. Um atleta precisa gerenciar o corpo e vários sentimentos ao mesmo tempo. Tem que tomar decisões rápidas, instantâneas, porque não dá tempo de parar para pensar. Também é preciso aprender a viver em equipe, saber ganhar e perder, perseguir o resultado e aguentar a pressão da torcida. Tem que ter esse equilíbrio. A rainha das quadras desconhecia tal zona de conforto. Uso uma palavra chamada inconformismo.
Sou uma pessoa eternamente inconformada. Não que seja inconformada com a minha vida, com o meu trabalho, não é isso. Mas sempre quero mais. Sempre quero treinar mais. Se faço 20 pontos, quero fazer 25. Se estou com 95%, por que não chegar nos 100%? O que preciso fazer para isso? Sabia que precisava ter um arremesso muito bom, porque eu era pequena e por isso também tinha que ter mais impulsão. E ficava pensando o que eu poderia fazer para melhorar isso. Então, fazia mais do que aquilo que era pedido no treino. Precisava ter um arremesso fulminante. Não podia errar um lance livre. Para conseguir um percentual alto de acerto, tinha que ter um arremesso certo, movimento e técnica, e treinava para isso. O técnico falava: o jeito certo de arremessar é esse, e eu ficava o dia inteiro fazendo aquilo. Não estou dizendo que sou perfeita, mas treinava para isso. Com 1,74 m, eu cheguei a marcar jogadora de 1,90 m. No basquete, quando você é mais baixa, tem que se virar. É óbvio que passei a treinar mais do que as outras. Sempre treinei mais do que as outras. O meu técnico explicava que eu iria jogar no exterior contra mulheres altas, enormes, e que seria fundamental jumpear. Parêntese, jumpear é saltar para fazer o arremesso. E eu fazia mais do que ele mandava até. Treinava para ser boa em tudo. Precisava ter habilidade, agilidade e um bom preparo físico. Então, era para ter uma defesa forte, eu me dedicava na defesa. Arremesso de 3 pontos, lá ia eu treinar, arremessar de longe. Procurava me especializar em tudo, sempre botando metas. Vou arremessar mais do que as outras meninas. Se quero ser melhor que elas, tenho que treinar mais do que elas. Não posso treinar igual a elas. Não sou muito ligada nesse negócio de quantos pontos você fez, qual foi seu primeiro título. Não é isso que me move. Ganhar para mim era bacana, mas o que não posso é me sentir uma pessoa perdedora. Mesmo que não tenha o resultado positivo naquele jogo, se saísse da partida ou da competição, tendo feito tudo o que podia, mesmo que o resultado não tivesse sido favorável, saía feliz, porque sabia que mais que fora feito não daria para fazer. Sentia-me perdedora quando parava e pensava que a gente poderia ter ganhado. Eu podia ter feito mais. Aí sentia-me muito mal. Não é fácil ser uma atleta de alto rendimento. A pergunta é: como você conduz essa mistura de sentimentos, de dores, de prazer, de alegrias, de tristeza? É uma mistura de sentimentos que acho que toda criança devia passar, porque educa, ensina demais. Acho que uma das poucas coisas que mexem com a emoção de uma criança é o esporte. Se você olhar uma flor de hortênsia bem de pertinho, irá ver que cada flor é formada por outras 4 flores e em cada uma delas existe um pequeno coração. Aplausos para a rainha Hortênsia, uma jardineira de imenso coração que faz a diferença no cultivo de um mundo melhor. Parabéns por seus projetos extremamente importantes para que as escolas se adequem, oferecendo ambientes e atividades prazerosas e ampliando as chances de sucesso para todos. Afinal, desde o jardim de infância, a escola existe para que o aluno seja feliz e realizado. Somente a luz e a energia do amor
pode limpar o mundo e o esporte realmente é capaz de mesclar os corações multicores, promover a união de diferentes povos e o crescimento pessoal e coletivo. Esse sentimento já existe no coração de cada atleta, de cada torcedor. Só precisamos nos lembrar de que o importante é sermos a cada dia pessoas melhores, fazermos boas escolhas e termos a sabedoria que tudo constrói. Parafraseando Celso Antunes, bem poucos gênios o são em todas as áreas. Condições adequadas de bem-estar, com a valorização do professor, da multiplicidade e da diversidade na sala de aula, suscitam respostas positivas, implicando atender a cada indivíduo em suas múltiplas e singulares inteligências, elencadas por Gardner: lógico-matemática, linguística, espacial, físico-sinestésica, interpessoal, intrapessoal, musical, natural, existencial e, nesses dias, acrescento a inteligência digital. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like e compartilha. Você encontra a série completa no canal Finalmente, Professora Mônica. Inscreva-se!